Olá, tudo bem? Quem de nós nunca falhou em algo que estava tentando fazer, em uma relação, profissionalmente, pessoalmente, num hobby, tentou algo, se propôs a algo e esse algo não aconteceu ou não aconteceu como a gente gostaria. E a gente tende a taxar, ou muitos de nós tendem a taxar isso como fracasso. Mas como é que a gente lida com o fracasso? É o que eu vou falar no vídeo de hoje. O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é fracasso de fato. Porque muita gente usa a palavra fracasso quando na verdade está se relacionando a um erro. E errar é algo normal, a gente aprende por tentativa e erro. A gente vai errar muitas vezes ao longo da nossa vida tentando fazer coisas. Quando é que a gente tem um fracasso de fato? É quando a gente não está aprendendo nada com o nosso erro, ou quando a gente está errando e errando novamente na mesma coisa sem corrigir aquilo que está sendo feito, sem a devida reflexão sobre aquilo que está sendo feito. Ou quando a gente desiste da gente mesmo. Quando a gente tenta, não dá e então deixa assim, não precisa mais. E isso é um fracasso, isso é uma pena. Mas a maioria dos casos, a esmagadora maioria dos casos, a gente está tratando de um erro. E aqui a gente tem que começar a entrar no jogo das palavras, porque o jogo das palavras determina o jogo das nossas experiências, das nossas emoções. Quando a gente fala de erro, a gente está falando de uma percepção sobre algo. O que é o erro? Eu quero algo, eu quero X e eu obtenho Y. A distância entre o que eu quero e o que eu obtive, a gente comumente chama de erro. Isso é o erro. Ele não é necessariamente ruim, ele não é necessariamente um problema, ele só não é o que a gente gostaria de ter, ou o que a gente esperava ter. Eu vou dar um exemplo de como isso não é um problema. O post-it, esse adesivo comum que todo mundo usa por aí, ele é um dos fracassos, ou um dos erros da 3M. Eles queriam uma cola, aí conseguiram aquele negócio que não gruda direito, que gruda e desgruda, e aí daqui a um pouco alguém resolveu, tá, mas se eu botar isso aqui num bloquinho de papel para prender por aí. E hoje é um dos produtos mais lucrativos que a 3M tem, partindo de um erro. Ou seja, só souberam reavaliar o que estava acontecendo ali. Em PNL a gente tem um pressuposto que diz, eu já falei dele por aqui, mas eu vou falar de novo, que diz, não existe tal coisa como fracasso, existe experiência. E não existe tal coisa como erro, existe resultado. O resultado que tu teve é diferente do resultado que tu esperava. Bom, muito bonito, legal dizer isso, mas a pergunta que deve vir é, e o que eu faço com relação a isso? Bom, uma das coisas que a gente precisa fazer é reavaliar, é verificar bom, ok, eu fiz e deu esse resultado. O que eu fiz que levou a esse resultado e não o resultado que eu queria? Ou o que eu deixei de fazer, o que eu deveria ter feito? É olhar, o que eu preciso aprender com isso? Em outras palavras, essa é a moral. A experiência é o que eu preciso aprender com isso que aconteceu, com essa experiência que eu tive, para que eu possa chegar no resultado que eu estou esperando. Os nossos erros são mestres para nós, são nossos professores. A gente deveria, ao invés de odiá-los, eu deveria aprender com eles. Deveria sugar essa informação deles. E aí, nesse bolo, a gente tem que tomar cuidado com mais algumas coisas. Por exemplo, de não ser binários. Né? Não é erro ou acerto, sucesso ou fracasso. Não, eles não são polos opostos. O erro está contido no sucesso. Tu precisa errar para aprender, para evoluir, para se expandir, para poder ter sucesso. Ah, mas tem um cara lá que acertou de primeira. Sim, e quantas vezes ele errou na vida dele até ele conseguir acertar de primeira? Né? Considerando que sorte não está na equação, mas enfim. Então, sim, a gente vai errar, a gente precisa errar e cometendo esses erros, correção de rota, para poder chegar nos objetivos. Outra coisa muito comum que as pessoas acabam entrando, acabam se embretando e tendo dificuldade de lidar. Uma coisa é, eu errei. Outra coisa, eu sou um fracassado. São coisas completamente diferentes e as pessoas temem a dizer a segunda. Elas adquirem aquilo como identidade. Muitas pessoas fazem isso. E isso é uma lástima, porque aí tu fica limitado, tu fica rotulado com uma experiência. E não é. Tu cometeu um erro numa situação, de um contexto, de um assunto específico, e o resto da tua vida. O resto da tua vida também é completamente nulo? Não. Tem coisas que tu faz bem.
Alguma coisa tu deve fazer bem. A gente faz muita coisa bem que a gente nem se dá conta, porque a gente acha banal, mas está lá. E a gente acha que aquele erro que a gente cometeu, às vezes é uma catástrofe, é um negócio enorme. Não, ele tem que ser colocado no devido contexto dele. E por fim, a gente precisa aprender a assumir a responsabilidade sobre os nossos erros. A gente errou, ótimo, a gente errou, o que eu tenho que aprender? Fui eu que errei, o que eu tenho que fazer? Tá com a gente a bola, não tá com o outro. Essa história de ficar tentando achar culpado, tentar ficar, não, mas o contexto, mas o ambiente, mas o mundo, mas a situação caótica, mas a pandemia, mas a economia, mas o presidente, mas não interessa. Tu não tem nada a fazer com relação àquilo, aos outros. Tu tem que fazer com relação a ti mesmo. Enquanto tu gasta tempo e energia justificando, criando desculpa, criando, enfim, achando culpado, fazendo caça às bruxas, tu poderia estar gastando a mesma energia te tornando um ser humano melhor para conseguir alcançar o que efetivamente tu quer. Isso é assumir a responsabilidade. Enfim, é importante lembrar que os nossos erros, eles são hematomas, eles são machucados, eles não são tatuagens, aquilo ali não é permanente. A gente vai mudar e vai evoluir, aquilo vai sumir, vai ficar no passado. Como muita coisa que a gente fez errado e ficou no passado e está tudo bem. O importante é o que a gente quer conquistar com isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aqui o canal para receber mais vídeos como esse, para ser notificado. Bota teu comentário aqui, me diz o que tu achou disso, se tu te identificou, se tu já enfrentou esse tipo de situação. E um grande abraço e até o próximo vídeo.